Será que Sampaoli ficou maluco? Gigante brasileiro acerta com Michael. Claudinho do Zenit no Flamengo. Davi Luiz, após 2 anos, faz seu primeiro gol com o manto sagrado. Gabigol se isola como o 9º maior artilheiro do Mengão. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de domingo, ó, recheado de informações. Mas antes de mais nada, trazer para vocês aí o contemplado com o manto sagrado do Mengão, o Wallace Lima Rodrigues. Faça igual o Wallace Lima Rodrigues, se inscreva no canal Paraquedista Rubro Negro e participe de nossa próxima promoção. Você que começou a assistir nosso vídeo, não deixe de dar o seu like. Seu like é muito importante para o crescimento do nosso canal e muito gratificante para o nosso trabalho. Acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Ajude o canal Paraquedista Rubro Negro crescer cada vez mais e continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então vamos para as notícias, porque notícia que interessa e o resto não tem pressa. Será que Jorge Sampaoli ficou maluco? Essa é a pergunta que todo mundo fez aí quando o treinador do Flamengo fez 5 substituições ao mesmo tempo na entrada aí do segundo tempo. Todo mundo ficou espantado, ficou querendo entender o que estava acontecendo. Ouvi muitas pessoas falando que nunca tinha visto isso no futebol. Mas aconteceu. E aconteceu com o Flamengo e Sampaoli não estava maluco, né? Na saída aí de Matheus Cunha para a entrada de Santos, saída de Davi Luiz para a entrada de Wesley, saída de Everton Cebolinha para a entrada de Bruno Henrique e a saída aí de Thiago Maia, né? E para a entrada de Eric Pulgar, né? Então eu vou trazer aqui os motivos que levaram Jorge Sampaoli a fazer essas substituições. E lembrando aí que ainda saiu o Matheus França para a entrada de Arturo Vidal. O Matheus Cunha saiu com dores no quadril. Davi Luiz saiu com dores no músculo posterior da coxa direita. Cebolinha teve uma entorse no tornozelo esquerdo. Matheus França, pancada no joelho. Esses jogadores serão avaliados hoje pelo departamento médico aí do Dr. Márcio Tanuri. Já Thiago Maia, né, sentiu desgaste físico e pediu para sair. Foi isso que aconteceu aí com os jogadores do Flamengo. Por isso que Jorge Sampaoli fez essas 5 substituições em atacado. Nós criticamos muito, eu fui um que falei pra caramba. Por que dessas substituições? Flamengo ganhando de 3-1, quase levou o empate aí do Bahia. Agora, aí beleza, tá justificado, tudo bem. Os jogadores saíram lesionados. Mas eu pergunto, como é que pode o Flamengo, com 2 jogadores a mais, ter levado todo aquele sufoco no segundo tempo, quase levando um empate? Não dá para entender. Cara, Davi Luiz, me desculpa, eu gosto muito do Davi Luiz, mas não dá mais para Davi Luiz. A idade está pesando, está complicado para o lado dele. Se vocês concordam ou não concordam, coloca nos comentários aqui embaixo. Davi Luiz, dá para continuar no Flamengo do jeito que está, se lesionando, lesão uma atrás da outra, sai de uma, entra outra, sai de uma, entre outra, e a mesma coisa vai ser com o Felipe Luiz quando voltar. Arturo Vidal, cara, me desculpe, vocês podem até discordar de mim, que é o direito que vocês têm, mas é um jogador aposentado em atividade. É um ex-jogador em atividade. É a situação de Arturo Vidal hoje. Goleiro Santos, sem condições nenhuma. O gol que ele levou ali era defensável. Desculpa, eu não sou goleiro não, mas a gente assiste jogo durante muitos anos. Era uma bola defensável e Santos não conseguiu pegar. E agora me explica como é que pode os jogadores tomarem várias jogadas de contra-ataque de um time que tinha 2 jogadores a menos. Os jogadores sentaram no placar do primeiro tempo e ficaram satisfeitos com isso. Não tem lógica, não tem lógica. Thiago Maia falou na coletiva de imprensa no final, na zona mista ali, dentro do gramado mesmo, que tem que melhorar muita coisa, e tem que melhorar mesmo. Porque se continuar assim, terça-feira vamos tomar uma cachapada aí do Fluminense, jogando desse jeito. Se o Flamengo tivesse jogado com outro time aí, vamos botar até mesmo o Botafogo, teria tomado um sacode, cara, por causa do que foi apresentado aí no segundo tempo.
Então tá aí as justificativas por que o técnico Jorge Sampaoli fez todas essas modificações de uma vez só. Os jogadores se lesionaram aí no primeiro tempo. O Cebolinha se lesionou logo no primeiro tempo, levou uma pancada ali. E o restante foi no decorrer do jogo. Então, seguindo aí, uma coisa muito chata que aconteceu aí, né? Dentre os torcedores do rubro-negro lá presente no estádio, né? Houve uma cena lamentável que muitos torcedores não conseguiram ingresso e tiveram que comprar ingressos aí de torcedores do Bahia e foram hostilizados. Chefe de família ali querendo assistir o espetáculo. Foram assim hostilizados com esposa, com filhos do lado. Uma coisa lamentável, lamentável mesmo o que aconteceu. O que aconteceu dentro do estádio lá do Bahia. Lamentável isso. Não sei como é que isso ainda ocorre dentro do futebol. Algo que é para unir as pessoas e eles fazem isso, né? Então, seguindo aqui para outro assunto aí, o Flamengo chegou ontem mesmo, né, no aeroporto do Galeão e foi recebido por um grupo de torcedores e houve ali um misto de sentimentos, né? Alguns torcedores ainda insatisfeitos com o rendimento da equipe, que foi ridículo, e protestaram e fizeram aí cobranças a jogadores, de comissão técnica e dirigente. Enquanto isso, outra parte da torcida presente aí no aeroporto aproveitou a oportunidade para tirar fotos e registrar momento com os atletas. Então, assim, foi um misto mesmo de sentimentos, né? Uns ali curtindo ali a chegada dos jogadores, outros revoltados igual a mim pelo resultado, pelo que foi apresentado no segundo tempo, com 2 jogadores a mais. Eu torno a repetir, o Flamengo estava com 2 jogadores a mais. É inadmissível. Era um jogo aí para ter sido de 6-1, 7-1, mas pelo que foi apresentado, era para ter perdido aí de 4-3. E o Gabigol aí, mudando de assunto, né, se isola como o 9º maior artilheiro da história do Flamengo. Exatamente isso aí. Parabéns, Gabigol. O Zico aí é o primeiro com 509 gols. O segundo aí é o Dida com 264. O terceiro é o Henrique com 216. O quarto é o Pirilo com 204. O quinto é o Romário aí também com 204. O Jarbas com 157 é o sexto. O sétimo é o Leônidas da Silva Folha Seca, 153 gols. O oitavo é o Bebeto com 151. Gabigol com 147. E o 10º agora é o Zizinho. E por falando em gols, Davi Luiz, que chegou ao Flamengo aí em 10 de setembro de 2021, marcou ontem, dia 13 de maio, seu primeiro gol com o manto sagrado. Davi Luiz, eu estou bolado contigo, que você não vem jogando bem, mas parabéns pelo gol que você fez aí. Saudações rubro-negra para ti. Então vamos para o próximo assunto aqui. Bom, Michael que havia dito aí que se ele tivesse que voltar para o Brasil, que ele voltaria para o Flamengo, mas parece que não é bem isso que vai acontecer, né? Segundo o portal Fanáticas aí, o Leandro Vieira, um gigante brasileiro já acertou a contratação do atacante Michael. Segundo o portal, o jogador já tem data para até chegar ao clube. Exatamente isso aí que vocês acabaram de me ouvir falar. O acordo com o Grêmio já existe. E Michael, um sonho antigo aí do técnico Renato Gaúcho, segundo aí Farid Germano, deve mesmo pintar no clube gaúcho para a segunda metade da temporada. O jornalista revelou que já existe aí um acerto entre as partes e que o único detalhe restante para oficializar a contratação é o Grêmio apresentar garantias bancárias ao time saudita. Abre aspas, falta apenas o Grêmio apresentar as garantias bancárias e Michael poderá ser anunciado como reforço do Grêmio, fecha aspas. Vale ressaltar ainda que, nos últimos dias, Renato Gaúcho chegou a cobrar publicamente a diretoria do Grêmio pela chegada de um jogador de lado de campo. E esse jogador aí pode ser o Michael, nosso Michael, o robozinho, né? Agora o portal Gávea News, né? Diz que tem um jogador que estão querendo no Flamengo. E o meia brasileiro pode estar aí de saída do futebol russo. Exatamente o que eu falei lá na abertura do vídeo, né? O meia Claudinho, ex-Bragantino, está sendo assunto nos últimos dias no mercado da bola. Exatamente, o meia aí de 26 anos está atualmente no Zenit da Rússia.
e em toda a janela de transferência é citada como alvo de clubes brasileiros. Segundo o Goal, né, o portal aí, o futuro do Claudinho na Rússia é incerto e o empresário do jogador, Fernando Garcia, visitará Claudinho na próxima semana aí para definir o futuro do atleta. Exatamente. Além do Flamengo, aí dizem que tem outros times brasileiros que estão interessados pelo jogador que está atualmente lá no Zenit da França, da Rússia, desculpa aí. Vamos ver aí qual vai ser o destino de Claudinho, se realmente ele vai vir para o Flamengo. Em off, já é citado aí que alguns valores já estão sendo negociados para uma possível venda do meio no início deste ano. O Palmeiras quase conseguiu trazer o jogador que na época tinha um valor aí de mercado de cerca de 18 milhões de euros, mas mais ou menos aí 96 milhões de reais na cotação atual. De acordo aí com o jornalista Romário Júnior, os russos estão dispostos a renunciar a 10 milhões, sendo assim a negociação gira em torno de 16 milhões de euros, cerca de 86 milhões, né? Então, vamos ver se isso aí vai acontecer mesmo, se ele vai ser negociado, se ele vai vir para o Flamengo. Vamos ver o que fundamento tem nisso aí nos próximos dias. Então, seguindo aqui para uma outra matéria aí, o Flamengo aí, por incompetência, né, por parte da diretoria, deixou aí de ganhar 46 milhões de reais com 3 jogadores dispensados. Exatamente aí, incompetência. 3 nomes, né, não aproveitados no Flamengo movimentaram o mundo das transferências nos últimos dias, somando aí 46,5 milhões de reais. Jogadores desperdiçados pelo Flamengo. Arthur foi vendido aí por 38 milhões, né, do América Mineiro para o Bayer Leverkusen. Richard Rio, 6 milhões, do Guarani, ele foi para o Palmeiras. E Gabriel Barros, que foi vendido aí por 2,5 milhões do Ituano para o Internacional. Flamengo deixando de ganhar dinheiro aí por incompetência de sua diretoria. Com passagens aí pelo time sub-17 e sub-20 do Flamengo em 2020, Arthur foi emprestado pelo América Mineiro ao Flamengo e na época não agradou ao clube, que não exerceu a opção de compra do jogador. No mês passado, o Bayer Leverkusen da Alemanha contratou o atleta aí de 20 anos junto ao time mineiro por 38 milhões. O lateral, inclusive, esteve na última lista de convocados da seleção brasileira principal. Olha só que sacanagem, né, cara? Flamengo perdendo dinheiro. De acordo aí pelo Flamengo, descoberto pelo Flamengo, né, em um time de futsal da Colômbia, Richard Rios virou jogador de campo pelo Flamengo e o atleta ficou no clube de 2019 a 2021, atuando aí nas categorias de base sub-20 e profissional. Na temporada passada, o Flamengo rescindiu com o volante de 22 anos que assinou com o Guarani sem custo zero. No time de Campinas, se destacou no Campeonato Paulista e foi vendido aí para o Palmeiras por 6 milhões de reais. Isso aí, 6 milhões de reais. Aí já Gabriel Barros viveu situação como a do Arthur no Flamengo, emprestado pelo Ituano ao rubro-negro, né? O atacante vestiu o manto sagrado aí de 2020 a 2021 e o garoto de 21 anos não convenceu o Mengão e voltou para a equipe do interior paulista. Destaque do time no estadual, o jogador foi vendido para o Internacional de Porto Alegre por 2,5 milhões no mês passado. É muita grana que o Flamengo perdeu. E parece que dessa vez realmente vai, né? O jovem arqueiro Hugo Neneca, entrou no radar de 3 times e tem aí em mãos algumas propostas para sair do Flamengo. Segundo aí o jornalista Stelman, do portal S1 Live, Hugo Souza recebeu 3 ofertas para deixar o Flamengo e uma das propostas veio de um time da Série B do Campeonato Brasileiro. Outras 2 ficaram aí por conta da Europa, com o Braga de Portugal e o Marítimo também de Portugal, que também estão interessados na contratação do atleta do Flamengo. Hugo Souza novamente terá aí a chance de recomeçar a sua carreira em outro clube aí, a fim de buscar novos ares e minutagem em campo. O goleiro perdeu espaço aí no elenco do Flamengo nas últimas temporadas. Inclusive aí o garoto de 24 anos chegou a ser negociado com o Vissel Kobe do Japão, porém optou por continuar no Flamengo.
Em seguida, o Benfica de Portugal também manifestou interesse no jogador, vocês lembram? Eu trouxe essa matéria aí. Contudo, recuou um pouco depois. Quem recuou foi o Benfica, não foi o jogador não. O Benfica pensou bem e quis dar oportunidade aos seus jogadores da base. Então, mudando aqui de assunto, como eu já havia dito lá no início da matéria, né, Fabrício Bruno aí que fez duras críticas ao Flamengo após a vitória aí sobre o Bahia, ele disse o seguinte: importante somar os 3 pontos. Viemos para isso, mas temos que ter a consciência que tem muita coisa para melhorar. A gente tem um trabalho de manter a posse de bola no campo ofensivo. Com 2 a mais, não podemos tomar contra-ataques que tomamos. Temos que entender que como cometemos erros, fecha aspas aí, disse Fabrício Bruno, em entrevista ao Premier. Então, ele disse também o seguinte: temos 2 jogos de oitava de final da Copa do Brasil em que esses erros podem ser fatais. Temos que ter a consciência que precisamos melhorar o nosso jogo, ser letal. Tivemos contra-ataque de 6 contra 4 e não conseguimos fazer o gol. Depois sofremos lá atrás, em um jogo controlado na nossa mão. Importantes 3 pontos, mas temos que abrir o olho pela nossa atuação, acrescentou o zagueiro aí, se referindo os embates contra o Fluminense no mata-mata da Copa do Brasil. Lembrando para vocês que os jogadores não terão folga, aqueles que atuaram, né, no campo vão fazer o trabalho regenerativo na academia, aqueles que ficaram no banco de reservas vão treinar, fazer treinamento técnico e tático com o técnico Jorge Sampaoli, e os jogadores que saíram lesionados vão ser avaliados aí pelo departamento médico do Dr. Márcio Tanuri para ver a gravidade das lesões. Galera, chegou até aqui, não deixa de dar o seu like. Seu like é importantíssimo para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento também. Não é inscrito no canal? Se inscreva. Não deixa de fazer a subscrição. Tem muita gente aí assistindo os vídeos e não se inscrevendo. Acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos. E, se possível for, compartilhe os nossos conteúdos. Ajude no crescimento do canal Paraquedista Rubro-Negro. E assim vamos continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do Mengão. Saudações rubro-negras.